Maravilha, 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 maravilha. Boa noite, pessoal do Brasil. Good morning from everywhere in the Asia. Good evening, America. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Fábio. Good evening, Paul. Good evening. How's everybody? You know, guys, who is going to join us today? You know, Matheus? Who? I think the guys from Speedway, Indiana. Do you know this place? Never heard of it. Mr. Paul Page, good evening. Good evening. How are you doing? And you know what? It's better. That is the way what you just did is how we used to close years and years ago the radio broadcast by saying good morning, good afternoon, or good night, depending on where in the world you are. We are at the Indianapolis Motor Speedway. Wow. There you go. Let me translate that. Então, Sure. o Paul acabou de falar que essa forma como o Fábio acabou de introduzir e começar é como eles terminavam lá nas transmissões do rádio, do IMS. Boa noite, bom dia e bom dia, boa noite, boa tarde. Não importa onde você está no mundo, direto aqui do Speedway. Amazing, Paul, amazing. Thank you. Pessoal, o programa hoje é o seguinte. Paul Page, questions and answer. Perguntas e respostas para Paul Page. E tá afiado. Hoje vai ser diversão. Today is gonna be a lot of fun, Paul, because it's just a QA session with you. So be ready. You know how it is with Fábio. Yeah, I'm scared. I'm scared. Get ready. Well, Ele falou que tá com medo. É para ficar. A primeira pergunta, Paul, é o seguinte. Você já está com a gente mais de 2 anos. Melhoramos de lá para cá? Corta. Wow, that's a tough question, Paul. So, Fábio was saying that you are with us, coming and going with us for about 2 years. Mm-hmm. So, how is it 2 years after the beginning? Worse, better? How do you think? I think it's much better. If we're talking about just physical improvements, then absolutely, it's a lot better. I'm very happy. Então, ele falou que está bem melhor. Se falar apenas em melhoramentos físicos, vamos dizer assim, está bem melhor. Well, that's a thank you very much. My heart is beating so fast. Falei que o meu coração tá batendo rápido hoje. What did you want me to say? Like, this is terrible. Essa foi a pergunta mais suave da noite. Fique tranquilo. O Paul falou assim que vocês queriam que eu dissesse que tá pior, que tá terrível. E fala para ele que essa é a pergunta mais suave da noite. And Fábio was just saying, Paul, that this is the easiest and most, the easiest question tonight. So get ready. We'll see. Paul, quando você estava... você não era o announcer ainda, você não era o narrador, você era o repórter de pista. Do que você sentia mais falta em relação
ao tempo que hoje você está no rádio? So, Paul, when you were not an announcer, when you were just a reporter, what did you miss most compared to when you were the announcer in the radio? Well, when I was just a reporter, just coming to the track and reporting for a local station, I could do about anything I wanted and cover about any story that I wanted. So I was free to roam anywhere I wanted. But then once I joined the radio network, I had a very specific assignment, and so I had to go there, like in the first year, to the North Pits and stay right there the whole time. Então ele está falando que quando ele era repórter para uma emissora local, ele podia fazer o que ele queria. Ele fazia a história que ele queria, ele ia em qualquer parte da pista que ele queria, ele fazia conforme a vontade dele. Já quando ele foi para a rede nacional de rádio, como narrador, então ele ia lá fazer uma coisa bem específica, bem focada, então era diferente. Maravilha. E tem uma outra pergunta, Paul, que eu guardei para fazer para você agora. Traduz aí para dar um suspense. Então, so Paul, he was saying that Fábio was saving this question for the right moment, and he thinks this is the right moment. Oh, good. Are you ready for? I'm ready. Okay. Being honest. Qual das 500 milhas que você não narrou, que você gostaria de ter narrado? So, which one of the Indy 500s that you didn't announce, you really wanted to be the announcer? I really wanted to finish the 100th race in 2016. I started it, and then I handed it over to the new announcer, Mark Janes, after the race began. So I got to call the start, and I got to mention that Roger Penske was driving the pace car and all the wonderful things. But then after that, I just sat in the back of the booth and listened. I'd contribute occasionally, but mostly listened. Então, ele falou que ele gostaria de ter terminado de narrar a Indy de número 100, porque foi o ano que ele passou o bastão para o novo narrador. Então, ele começou narrando, ele anunciou as coisas maravilhosas que aconteceram lá com o Roger Penske pilotando o safety car e todo o cerimonial inicial, que é sempre muito emocionante. Mas aí, a partir de um certo momento, ele passou para o novo narrador e aí ele ficou na cabine ainda, ajudando, mas não sendo mais o narrador principal. Ele gostaria de ter feito a bandeirada. That's amazing, Paul. Amazing. Tem alguma pergunta sua, Matheus? Não, pode ser. Eu vou pensando em alguma, mas pode tocar o Tá barco. bom, então. E, Paul, ainda em cima disso, essa semana o Scott Gallagher compartilhou uma imagem do capitão com todos os carros dele que foram campeões em Indy. Deixa eu fazer essa parte. So, Paul, Scott Gallagher this week posted a picture of the captain with all of his winning cars and the first car. And go ahead, Fábio. E o que assim, e daqueles ali que você narrou, aquele que você vai lá no museu antes de fechar, man, what a hot car. So from those cars in the picture, which one is the one that when you go to the museum, you stare at that car and say, man, what a race car? Well, the one that gets a lot of my attention is the one that Mark Donohue won with, the blue Sunoco McLaren. Mostly because of the size of the wing. It's huge. In fact, I think that several years ago they did a wind tunnel test on that wing, and it had like 3,500 pounds of downforce. They didn't really know what the wings did, so they just slapped it on there, and it worked. But they didn't need nearly that much. They had a lot of drag. So that's the first one I looked at. Então ele falou que um dos que mais chama a atenção dele é a McLaren do Mark Donohue, que ele ganhou. É um chassis McLaren, no caso, né? Com o patrocínio da Sunoco.
porque aquele carro tem uma asa gigantesca. Absurdo. Então, alguns anos atrás, o Paul comentou que fizeram um teste num túnel de vento com aquela asa e ela produz 3.500 pounds de libras de downforce. Isso aí dá aproximadamente uns 1.700, 1.800 quilos. É muito downforce. Então, como eles não tinham noção, não existia túnel, não se usava túnel de vento naquela época, eles não tinham noção, eles simplesmente colocavam asa. Eles viram que tinha muito mais downforce do que o carro precisava, porque gera muito arrasto, muito drag, que ele falou, o arrasto acaba diminuindo a velocidade final do carro. Então, eles não tinham a mínima noção, mas esse é o primeiro que ele acha bastante diferente. Paul, essa semana, perdão, essa semana, Meyer Shank e Hélio Castro Neves anunciaram um novo momento na vida. So this week, the Meyer Shank team and Hélio Castro Neves announced something different for next year. Você viu vários pilotos se aposentando, seguindo como chefe de equipe ou indo fazer outra coisa. Com todos aqueles que você conhece, você acha que o Hélio tá bem ou vai ficar com vontade de querer voltar a pilotar? So based on that, Paul, you saw through the years a lot of very good experienced drivers becoming team managers, like Helio is gonna be. And how do you think Helio will fare based on what you see, based on what he has done in the past as a driver? So how do you reckon he's gonna perform? Well, I think one that his involvement is probably going to be fairly minimal. Probably more in the vein of helping whoever the new drivers are out. He will, of course, drive at the Indianapolis 500, and I still have a great deal of hope for seeing him win his 5th Indy 500. It's going to be really different for him, but maybe he'll have more time so we can joke around more. Good. Então ele falou que o envolvimento dele na equipe não vai ser tão forte no início, vai ser mais para ajudar os pilotos novos. E ele vai também pilotar as 500 milhas do ano que vem, tá no acordo. E o Paul acha que ele tá esperando a 5ª vitória, como acho que todos nós estamos. E ele acha que o Hélio vai ter mais tempo para se juntar com o Paul e fazer umas piadas nesse tempo livre dele. Vindo no IndyCast Brasil. Encontro de gigantes. And coming to the IndyCast Brasil with you. Right, Paul? You think so? Let's ask him. That would be great. That would be great. I'll try and get a hold of him. And you can too. Of course. We're going to do the Meet the Giant, Paul Page and Hélio Castro Neves. Oh, that would be so much fun. We're going to break the internet. Vamos quebrar a internet. Yes, probably. I have a really wonderful picture of him in his 3rd win. I was so excited about it, and he and I had been corresponding a great deal before that. And so I went flying out of the booth, let the other announcers do whatever they want. And I ran down to Victory Lane, the winner's circle, and we just had the greatest hug. I mean, we were both just so happy for his win, happy for a lot of bad things being done. I'll find that picture. It was a wonderful moment. Nice. Ele tá falando que ele tem uma foto que ele adora, que é dele abraçando o Hélio na 3ª vitória. Então, nessa vitória foi mais ou menos o seguinte: o Paul saiu correndo da cabine, deixou os outros narradores fazendo o trabalho deles, ele saiu correndo assim que terminou, correu pro Winner Circle, onde tem a celebração da vitória, vamos dizer o pódio, que é um pódio único lá em Indy, né, a gente sabe, e ele chegou lá e abraçou, e a foto é deles dois se abraçando, e os dois, tanto o Paul quanto o Hélio, estão tão felizes por causa da vitória, por causa de tudo que aconteceu naquele ano e tudo mais. Então o Paul, ele tem essa foto, e ele é uma coisa muito importante para ele afetivamente, para o Paul essa foto, e um dia ele vai mostrar para nós essa foto. Eu tenho essa foto. Fábio saying that he has this photo. Oh, do you? Good. Isn't it wonderful? O Paul estava muito emocionado. That's true. On Instagram and on Facebook.
You're in the Cool. Facebook. You are so in tears. So very emotion picture. Yeah, we were. Very emotion. That was a big moment. Paul, let's go back to the past. Vamos voltar no passado, que é o que a gente gosta. Você conheceu o Geoff Ferris, o ex-projetista da Penske? So, Paul, did you know, we're talking about the past, did you know Geoff Ferris, the old chassis engineer from Penske? I knew who he was. I did not know him personally, no. Ah, ok. Ele não conhecia pessoalmente, sabia quem ele era, mas não conheceu pessoalmente. Eu vou dar um spoiler aqui. I'm going to take your spoiler. O IndyCast Brasil está produzindo um programa só sobre os chassis vitoriosos. IndyCast Brasil is going to present the most famous IndyCar chassis in the world. E analisando o chassi, a Penske, durante muitos anos, foi incrível como a March destruiu toda a concorrência. It was incredible when we analyze the Penske history in comparison with March or Lola, how March was stronger, that invoked that Penske do not create any other chassis just to buy chassis from March. Eu falei que a Penske comprava chassis da March porque era incrível. Do you remember this time, Paul? Você lembra desse período? March Cosworth Kit? Yes, that era I remember, though that's much of that is a little before I actually got on the radio network and involved in the global broadcasting. But what was really good about that time, and by the way, I had more contact with a man named Carl Kainhofer, who did the engines and a lot of other engineering. But the nice thing about that time is we could and they could try anything, and it being Penske, they did, and you never knew what was going to roll out of that garage, but you knew it was going to be special. Então, o Paul estava mencionando que ele não estava na parte de transmissão global, ele tinha envolvimento, mas era mais local, não era global ou nacional. Então, ele lembra muito bem dessa época, claro que ele lembra, mas ele não tinha muito conhecimento do pessoal do chassi. Ele tinha Karl Reinhofer, eu acho que é esse o nome, que era um engenheiro de motores, e o que ele acha mais impressionante dessa época era a liberdade que eles tinham para fazer, e em sendo Penske, como ele fazia com tamanha liberdade, e eles tentavam de tudo e era praticamente livre, né? Então era muito impressionante essa época por causa desse detalhe. Tem uma pergunta aqui no chat, vamos voltar um pouquinho para a Indy 500. So there's a question from our friend Everton. Everton. There Playmobil Man. Playmobil Man. Yes. Wow, that's a toughie. Was there any Indy 500 that you think, Paul, that the result should have been different? 2022. Several, actually. Vários. When what was it? I'm really bad on years. I can remember the events, but sometimes I'll be off a year or two. But no worries. But when Graham Hill won, even he wondered why he was in the winner's circle. Now, if you remember that they had an accident right off the start there, and he just couldn't. He didn't believe it, and a lot of other people didn't believe it. We thought the finishing order. We actually thought that Jimmy Clark would have been scored as the leader, but something got messed up in the scoring, and it was one of those things. Is well, we're here. What do we do? And I have another one for you, Matthias. Ok, so, então ele falou que o primeiro dele, ele não é muito bom com números de anos, com anos, com o número dos anos, mas enfim, ele falou que o principal que ele lembra é o ano em que o Graham Hill ganhou. Foi um ano meio caótico, deu um acidente logo depois da largada, e nem o Graham Hill sabia por que ele estava no Victory Lane, no Winner's Circle. Então todo mundo estava achando que deveria ter sido Jim Clark que ganhou,
mas houve alguma coisa na cronometragem, que era completamente manual naquela época, a gente sabe disso, que colocou ele como vencedor. E é uma coisa meio estranha que aconteceu. Ele tem mais um que ele vai falar. Go ahead, Paul, to the next. The other one, let me, I just looking up something to make sure that I'm halfway right about this. The race, this I think will surprise a lot of people, is the 1911 Indianapolis 500, the very first one. It was won on record by Ray Haroon, but they too had some scoring issues, and some people right there didn't think that Ray Haroon won that. They thought instead Ralph Mulford won the Indy 500, the very first one. And everything got very quiet with a lot of quiet meetings for 3 days. And then, making somewhat of a show of it, Ralph Mulford congratulated Ray Haroon on his win. We don't really know what went on behind the scenes, but there certainly was a lot of conflict and controversy over those 3 days. Uau. Então essa aqui é a primeira, 1911, a primeira Indy 500, e que Ray... Bom, eu não gravei os nomes, eu sou péssimo para nomes, mas teve um piloto que ficou... Todo mundo estava achando que ele tinha ganhado, só que aí também naquela época, imagina se na época dos anos 60 com Graham Hill teve problema de cronometragem, imagina em 1911 como é que era. Então teve esses problemas aí, e aí o outro piloto foi inicialmente declarado vencedor, mas todo mundo estava achando que era outro piloto. E aí depois de 3 dias de deliberações e tal, o segundo piloto que foi declarado vitorioso foi lá e cumprimentou aquele que todo mundo achava que tinha ganhado inicialmente. E então foi uma coisa que não se sabe o que aconteceu atrás das cortinas, mas foi algo que deve ter sido bem interessante, ele falou. Paul, Indianápolis 97 e Fontana 2000 foram corridas que foram interrompidas pela chuva e foram realizadas nos dias seguintes. So, Paul, qual foi a primeira, Fábio, repete? Indianápolis 97 e Fontana 2000. So, Paul, Indianapolis, Indy 500 1997 and Fontana 2000 were 2 races that were interrupted by rain and had to be resumed the next day. Mhm. Os pilotos sofrem uma pressão diferente, ao mesmo tempo conseguem relaxar ou não, mas depende de cada um. Como é que o profissional de imprensa, como é que se motiva e motiva quem está assistindo ou ouvindo? So, in such cases, Paul, the drivers, either they relax or they stay focused during this break, and that's up to each driver, of course. But about you as a press person that's working to give people emotion, to show the emotion to the people that are watching, how do you stay in this break, and how do you show the emotions when you return when the race resumes? Well, if you have a great broadcast team, which I did, they're helping because they're now that nothing else is happening are talking to the drivers and other people and giving me information, and we can keep guessing and talking about what might happen. For the drivers, it runs the whole spectrum. Some will say, "Hey, let's go out and have a nice dinner and not worry about this thing," and then others just they don't want to lose any of that karma that they had, and so they just stay locked in themselves. Então, ele falou que quando se tem uma grande equipe de transmissão, que era o caso dele, em que a equipe está trabalhando nos bastidores, conversando com o piloto, conversando com engenheiros, conversando com todo mundo que está envolvido e fornecendo informação para eles que estão na cabine, isso fica muito fácil. Então, em relação aos pilotos, varia, né? Tem piloto que sai para jantar e tudo mais, tem piloto que prefere ficar naquela bolha focado para não perder aquele, como ele falou a palavra karma, que ele tinha no começo da corrida, para manter do mesmo jeito e continuar.
But I Nice. Maravilha. I have a little more on that one. The 1986, you may remember, was just the race kept getting postponed and postponed, and there was one time where the producer, we weren't on the air. You couldn't, after an hour or so, you've got to go off the air. The stations need that time and whatever. And so the producer had me record all kinds of little short announcements, and the race should resume within the next hour. The race will be postponed until tomorrow. There is no rain but sunshine in Terre Haute, so the race should start soon. We probably did 30 of those, so I didn't have to stay in the booth. They had it all recorded. Good one. Então ele falou que se voltar para 86, para a corrida de 86, quando a corrida ficou sendo adiada, quase que indefinidamente, porque tem um problema, né? Porque as emissoras elas querem o tempo de transmissão, eles querem mostrar alguma coisa, não querem que fique reprisando ou alguém simplesmente esperando um evento para acontecer. Então o produtor daquela época lá do Paul, da emissora, teve uma ideia de fazer o Paul gravar várias chamadas do tipo, a corrida vai voltar daqui 1 hora, a corrida vai voltar somente amanhã. O tempo tá bom em Terre Haute, que é uma cidadezinha lá perto, então vai voltar. Então, ele disse que gravou umas 30 dessas, então o Paul pôde ir para casa, descansar, enquanto ficava o adiamento lá. Nice one. Paul, Paul, you're mute. you're How's mute. this? Oh, You're back. cool. You're back. Okay. You're back. Now I have a question for Fabio. Okay. Are you ready? Yeah. I like the fight. Motherfucker. Is the Indianapolis Motor Speedway the proper name for that racetrack? Paul, ok, deixa eu traduzir para a galera enquanto tu pensa, Fábio. Tricky question. O Paul perguntou se o nome correto daquela pista é Indianapolis Motor Speedway. Like this? Well, I think it's the Brickyard. Yet? No. Quack, 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 quack. I have to back. I need to go back to Indy to study more and try to make the old timers team. This would be quite hard for you, I think. If you really have to know English well, so I'll try to help there. You can call it the Indianapolis Motor Speedway. Well, they're not motors, they're engines. Engines are reciprocating. They have pistons. So they're engines. And then the track is actually located in the town of Speedway. Okay. So it should be the Speedway Engine Speedway. Look the bullying that you have done to me, my friend Robson Neto. Failed to pass to Paul Page test. Yes, I failed. Sorry. Então, olha, o jogo de palavras em inglês às vezes é muito engraçado. Então, basicamente é o seguinte, diz Indianapolis Motor Speedway, mas no inglês, motor, ou motor, vamos falar um pouquinho de português aqui. Eu vou tentar não deixar o assunto chato, eu prometo. I'll try to not make this boring, Paul. I'm sorry. I'll try. Good. Então, motor em inglês é engine. Quando estamos falando de um motor a combustão interna, vamos dizer assim, ok? Que é o motor usado pelos carros na IndyCar. Então, o certo seria engine. A tradução desse tipo de motor para o inglês. Motor, quando se fala de motor no inglês, estamos falando de motores elétricos. Então é isso, esse é o background. Então, a pista ela não está localizada em Indianápolis. Ela está localizada numa cidade chamada Speedway. Sim. Então ele falou assim que o nome deveria ser Speedway Engine Speedway. Deveria ser o nome. You have it. Now, I'll tell you what, next time you have Scott on, you ask him that question. Good one. Go for it. Então, ele falou para perguntar para o Scott essa pergunta. Tá certo.
Tem uma coisa, pessoal, Indianápolis é um negócio tão... No words. There are no words to express what Indianapolis is. What Speedway is. Não há palavras para dizer o que é. Por que eu falo? Em frente ao autódromo, você tem a USEC. Vai lá, Matheus. Então, in front of the Speedway, there's the USAC, right? Right. Em frente à USEC tem um memorial, uma câmara, uma unidade funerária. E o Paul, quando a gente esteve com ele lá, ele contou muitas histórias sobre amigos dele que foram velados ali. So in front of the USAC, there's a memorial, and when Fabio was with you at Speedway, you told him a lot of stories, or a few stories about friends that you were there in their memorials when they were dead and when they passed away. E do lado... Come on. Continua, Fábio. E do lado tem uma coisa assim que o gordinho gosta, que é comida boa, do Charlie Brown. And besides the memorial, there's something that the chubby guy here at my right loves, which is food, which is Charlie Brown's. Well, the memorials, you've hit on a subject that really I need to talk about a little bit, which is the memorials and drivers who have been killed, especially if they've been killed in the race. That's very, very difficult to handle, and I've had to handle 7 of them. Part of it is because they're also your friends, and you know their family, and you know their friends. And it is probably the most painful thing that I've ever had to do is make those announcements. Então, tocar nesse assunto dessas memoriais, dessas pessoas que ele perdeu, é um assunto bem difícil para ele, principalmente porque ele perdeu 7, principalmente se tratando de pilotos que morreram no Speedway, e principalmente porque 7 deles eram amigos dele, e ele conhecia a família também, não era só o piloto, mas ele conhecia a família e existia todo um círculo de amigos entre o Paul e o piloto. Então, principalmente porque em alguns dos casos o Paul teve que anunciar a morte desses pilotos. Então, isso é um assunto bem, bem delicado para ele. Sorry to ask me about it, Paul. No, it's real. Pessoal, se um dia vocês puderem ir a Indianápolis, a Speedway especialmente, não deixem de ir no Charlie Brown, porque vocês não estão comendo uma boa comida apenas, estão respirando a história da IndyCar. So Fabio was saying to the guys in Brazil, if they ever go to the Speedway to watch a race, they should go to Charlie Brown's, because not only the good food, but also they will be breathing the air with history, with a lot of passion and people that love the Indianapolis 500, and they're there forever, and they should go for sure. Well, and as Fabio found out, race drivers just walk through there. I mean, we had Andretti, we had Marco just walk through the restaurant, said hi. That's very, very common there. There's another one that we didn't go to, Fabio, just down Main Street called Dawson's, and that's very, very good. And then if you are a millionaire, there is a restaurant in the city called St. Elmo's Steakhouse, but that's very expensive. You can take me to it, though, if you'd like. Okay. Então, ele estava falando que, além do Charlie Brown's, tem um lugar chamado Dawson. Aliás, voltando um pouquinho ali no Dawson's Charlie Brown's. Quando o Fábio estava lá, alguns pilotos entraram enquanto eles estavam lá. O Marco Andretti foi um deles que entrou lá. Então, os pilotos vão lá também no Charlie Brown's. E tem um outro lugar chamado Dawson's, que é também uma comida muito, muito boa, que fica lá perto. E como o Fábio é um milionário, ele pode levar o Paul, pagando, claro, o Paul,
num lugar chamado St. Elmo's, que é uma steakhouse, é um lugar de carne de primeira linha, que é só para milionários do estirpe do nosso amigo Fábio aqui do lado. Eu vou te propor um cenário melhor. Venha para o Brasil que eu vou te levar na melhor churrascaria do mundo. A Casa do Gaúcho. So he has another proposition for you that is that you come to Brazil and he'll take you to the best barbecue house in the world. Not barbecue, it's churrasco, which is the Brazilian Churrasco, steak. yes. Yeah, to the best in the world. Qual que é o nome? Da Casa do Gaúcho. The name is Casa do Gaúcho, which means the house of the Gaúcho. Great. I'd love that. Qualquer gaúcho faz churrasco maravilhoso. Churrasco de verdade. Like me. I don't know you. You have to invite us. Modesty You have to apart. invite us. Modesty. I will tell you this. As you know, there's a really excellent Brazilian steakhouse here in Indianapolis. But there's also a really good one in Louisville, Kentucky. And I have a reservation there a week from Sunday. I love Brazilian steakhouses. Nice. Então, ele falou, o Paul tá falando que tem uma boa churrascaria gaúcha brasileira lá em Speedway, Indianápolis. E tem uma outra muito boa e muito famosa em Louisville, no Kentucky. E o Paul acabou de mencionar que ele tem uma reserva para daqui uma semana. Enjoy. And there is a wonderful Brazilian drink that is kind of a light green, yellow in color that I particularly enjoy. Caipirinha. Tem uma bebida brasileira muito famosa, chamada que é meio verde, amarelada, que ele adora. Caipirinha. Yep. Our friend Tim Lombardi sometimes told me one of the best things in Brazil is barbecue, right? Yeah. Um amigo nosso do grupo, o ex-profissional da Penske, o Tim Lombardi, disse que uma das melhores coisas do Brasil nos Estados Unidos é as churrascarias. Talvez você não saiba dessa história, Paul. Quando o Juan Montoya assinou com a Penske, uma das questões no contrato é que tinha que perder peso. So, a little trivia, I think you may know that, but when Juan Pablo Montoya signed with Penske, né? Yes. With Penske, there was a clause in the contract that he should lose weight. E ele era frequentemente visto em algumas churrascarias brasileiras na sexta, no sábado e no domingo, quando não tinha corrida. E quando tinha corrida durante a semana. So, in that period, he was seen eating at Brazilian steakhouses Friday, Saturday, and Sunday when there was no race, and at weeks with race during the week. Yeah, I believe that. I absolutely believe that of him. But he was getting good protein. Yes. Yeah, for sure. Ele estava tendo boa proteína. Yeah. Paul, hey, we have to. You've kind of. We need to talk about something that just happened, and that's what's going on with Alex Palou, and the fact that he is now saying he will race for Ganassi and IndyCar from now on, and that he will not do anything with McLaren. Have you heard this? Yeah. What do you think? Wow. So let me just translate. So, então tem esse detalhe, vamos dizer, essa briguinha do Palou com a Ganassi e a McLaren que saiu essa semana, saiu meio que uma lavagem de roupa suja nas mídias aí entre McLaren e entre o Zac Brown e o Chip Ganassi. Então, discuta, Fábio. O que tu acha? Ele perguntou. Olha, eu acho que é o seguinte, eu venho falando aqui com amigos, esse ano o Pato não decolou, não nadou e não fez nada. Eu acho que ele precisa de um novo ambiente. E o melhor novo ambiente que algum piloto que queira vencer hoje é a Chip Ganassi. So, por que o Pato? Nós estamos falando do Alex Palou. Não, porque o Pato e o Alex Palou, eles eram rivais. E o Alex Palou, ele não vai mais para a McLaren. Sim. Ele brigou lá.
Sim. Só que o Pato foi colocado de lado por causa dessa questão. O Paulo tá. vai vir, enfim. Entendi. E o So, Paulo não vai vir. so Fabio was saying that Pato did not swim, did not fly or walk this year. So this is a joke because Pato means duck. I guess you know that. Pato means duck in Spanish and Portuguese. So Okay. so there was all of this uncertainty about Pato this year that he didn't fly. So what do you think? I think he remains in IndyCar, and I think he will enjoy that. I think that's better for him. He has a better opportunity to do well. It just as McLaren is going to have to step up, and their equipment needs to improve. Então ele estava falando que realmente ele acha que o Pato tem que continuar na Indy, ele acha que ele tem mais oportunidade de brilhar na Indy. A única coisa é que a McLaren tem que melhorar o jogo deles, melhorar o equipamento, melhorar tudo, porque senão o Pato vai ficar nadando parado, nadando no seco. He's a brilliant driver, driver. Ele é piloto brilhante, realmente, really. Ele é gigantescamente grande, apesar do tamanho dele. Despite he's tall, he's a great guy and a great driver. Paul, let me ask you soft way. Back to the speedway, huh? Yeah, no. Let's talk about drivers. Paul, what do you think about Alex Rossi? My question about Rossi is going to be the question. He was no longer a guy that when... Vou fazer em português, Matheus, aí você traduz. Alex Rossi não era um cara que quando ele foi para IndyCar, ele era um cara comprometido, ele queria voltar para a Fórmula 1. Acabando que depois foi ficando. So Fabio's talking about Alexander Rossi, that when he came to IndyCars, he was not really committed because he was hoping he could come back to Formula One. So he was not a very committed driver to IndyCar, and he will continue the question. E quando ele foi anunciado pela McLaren, eu até conversando com os amigos do IndyCast Brasil, ou ele vai, ou ele se afunda de vez. E eu acho que parte do resultado ruim da equipe é muito por causa dele. So when Alexander Rossi came to McLaren this year, Fabio was discussing with a few friends that it was the go or die for him, because it was the opportunity for him to show his talents or to drown himself in tears. So what are your thoughts about it? Well, first of all, I don't think to begin with that Rossi really wanted to leave Andretti, but the circumstance became such that McLaren was there, he went. I think he's actually shown very well. I mean, we know that there are from time to time a couple little issues at McLaren, but that notwithstanding, he's been in the middle of the fight. We just haven't seen him on the podium yet, but we're going to see him on the podium. His heart is still very much in it, I believe. Então, o Paul começou dizendo que ele não queria sair da Andretti, mas as condições se tornaram de uma forma com que a ida para a McLaren era inevitável. Então ele foi e ele falou, o Paul falou que realmente o Rossi tá na briga, ele pegou pódio já, então vamos dizer assim, ele tá bem, ele é um bom piloto e ele tá na briga, vamos dizer assim, do pelotão da frente. Então o Paul acha que ele tá fazendo bem. Mas o meu questionamento em relação ao Alex Rossi é isso. Por ele já ser um cara que venceu o Indy 500, por ele ser um cara que já andou de Fórmula 1, eu esperava que ele fosse trazer aquele quê a mais para a equipe que tanto Pato quanto Rosenquist não tiveram. So the point that Fabio was trying to make is that Alexander Rossi, being an ex-F1 driver with some experience in Formula One and being an Indy 500 winner, that he would bring to the team
that's something else that a winning race driver has that neither Pato or Rosenqvist they have, and it seems that he doesn't because, of course, as you mentioned, he's faring well, but he could have been better, maybe. Yeah, that's very very complex though. I mean, it's so much of it is not the driver. The Sunday or Saturday race at the Speedway is a good example. That had so much to do with the tire strategy and the fuel strategy. And you saw that the winner, Scott Dixon, who spun on the first lap, wins it, and he wins it on a fuel strategy. So it's not just always the driver. You can't just point at the driver. It could be anybody in that team that actually gets the win. And it's why I wish they would actually talk more about the team members who are doing successful and smart things. Uhum. Então, o Paul está dizendo que não é uma questão só de piloto. Tem toda uma... Tem muitas coisas envolvidas aí nessa situação. E a corrida de sábado foi o grande exemplo disso, em que o Scott Dixon, que foi o piloto que rodou na primeira volta, na primeira curva, para falar a verdade, ganhou. Então, ele ganhou na estratégia de combustível. Então, não é uma coisa assim... O piloto não é só vou apontar para o piloto e dizer ele é o culpado. Tem muita coisa envolvida e o Paul acha também que o que deveria ser mencionado sempre é quem são os membros do time envolvidos em cada decisão, em tudo que acontece com o piloto. Então, ele acha que seria meio injusto só apontar para o Rossi nesse caso. Thank you, Mas- Matheus. I'm sorry. No Sorry I worries, made Paul, it no that worries, long. no worries. No worries. McLaren anunciou hoje, esses dias aí no caso, que vai ter uma grande reformulação no board dela. Inclusive o estrategista do Rosenqvist saiu, o vice-presidente de marketing saiu, quer dizer, vão sair, né, ao final da temporada. Será que já é um sinal que precisam corrigir lá dentro? So Fabio was mentioning that McLaren just announced today, I guess, that there will be a big change of seats in the board of McLaren, in IndyCar's board, of course. And do you think that this shows that they know that something must change, and they are already starting to change, in your opinion? Yeah, I think absolutely. Both in IndyCar and their Formula One, neither one is where it wants to be, and some of it is just terrible luck. But there's also, I don't feel, I hope this is fair, I don't feel like McLaren, either Formula One or IndyCar, is really clicking. It really has it totally together just yet. So there must be something going on that they now recognize and they think needs to be fixed at the top level. So, então o Paul está dizendo que realmente tem alguma coisa que tem que mudar. Parece que a McLaren percebeu que tem alguma coisa que não está acontecendo, que não está dando um clique, seja na Indy, seja na Fórmula 1, porque a gente viu como é que tá altos e baixos aí em ambas as categorias. E então ele acha que realmente parece que o board lá, vamos dizer, o top level da McLaren parece que viu isso e parece que vão começar a agir com relação a isso. Maravilha. Paul, a gente pode dizer que a Ganassi tem o melhor setup do ano? So, Paul, do you think Ganassi has the best setup throughout the year? Yeah, not only for this year, but for future years. You could say that Scott Dixon is beginning to slow, but we saw he's not. He's still very good. And what a lineup he does have in the team. So now that the Paulo thing is all wrapped up, he's got a strong team for the next 5 years. Então ele falou que sim, tanto não só para esse ano como nos próximos anos também. Então ele acha que, por exemplo, o Scott Dixon, todo mundo acha que uma hora ele vai ficar devagar, mas não, ele acabou de ganhar uma corrida, então ele acabou de mostrar que não está ficando tão devagar assim. E realmente para os próximos anos ele acha que
a Ganassi ainda vai continuar bastante forte. Maravilha. É importante falar também, gente, que não vamos falar só das equipes grandes, não, até porque tem equipes menores. O esforço da Runcos esse ano com um programa com 2 carros, o que você achou? So, Paul, what do you think about the Juncos effort this year with 2 cars? How do you think they're doing? I'm sorry. Who are we talking about? Juncos Hollinger. Oh, well, that's a difficult question for me. In that one, I haven't focused on them that much, and I guess I haven't because their performance. There's I still see them as being very much in a building mode, and they're in a learning mode right now. And I think that eventually pays off. It pays off, assuming that you can keep the money going long enough to have it pay off for you. But I really don't know that much internally about what's going on there. Então, ele falou que ele não sabe muito, ele não tem acompanhado muito de perto a Juncos. Ele só acha que, pelo que ele vê de longe, é que a equipe está num modo de aprendizado, um modo de formação. Então, nesse sentido, ele acha que eles estão fazendo bem, estão tendo bons resultados, mas ele prefere não falar muito porque ele não está acompanhando de perto. Ótimo. Eu sou a favor que a partir do ano que vem todas as corridas sejam em oval. Todas. Por uma razão. Assim a Penske vai ser campeã de novo. So Fabio is doing some promotion here, is trying to make that next year all of the races will be in oval tracks, because that way Penske will be champion. What is a normal track? No, oval track. Sorry, oval not normal. Track. Oval. Thank you. Yeah, only Thank ovals. You. Well, sorry. Newgarden, we'd give him the crown right now if that were true, but it's not true. But they obviously have the formula for all of the ovals definitely figured out. We'll get one more view of that when they race in St. Louis in a week, and then it's road courses. So that Newgarden really has his work cut out for him if he's going to get anywhere near the top. Então ele falou assim que realmente, se fosse em oval, já podia dar o troféu pro Newgarden agora, porque parece que realmente a Penske tem tudo certinho para ovais, mas que eles têm que trabalhar muito, principalmente o Newgarden, nos circuitos mistos. A gente vai poder ver isso na próxima corrida em St. Louis, Gateway, mas depois volta para misto, então o trabalho deles vai ficar um pouquinho mais complicado se ele quiser chegar lá. É muito complicado o Alex Palou perder esse campeonato. É muito complicado. It's very difficult for Palou to lose this year, right, Paul? Yeah, it's almost impossible. Quase impossível. Somente se eu for o piloto do próximo carro, even if I drive the car. even if Fabio drives the car, he's gonna be the champion. Yeah, that's probably true. He's got enough of a lead, doesn't he? But then again, Ganassi wants the driver always to bring the car back in one piece, and I'm not sure Fabio could do that. Então, o Palou é bem conhecido por ser o piloto que traz o carro inteiro para casa, e ele realmente não acha que o Fábio seria capaz disso. Com certeza I love não. You, Fabio. I love you. Quando a gente tava, André e eu fomos no museu, éramos 4 pessoas disputando no simulador. Eu terminei em quinto. So when Fabio was at the museum, they were at the simulator. There were 4 people racing each other, and Fabio was the 5th in the end. Yeah. Mm-hmm. And what he finished 5th? 5th? Between 4 people. Do you know? Did I mention about the museum and what they're doing there? Yeah, last week, I guess. Last week you mentioned. You already mentioned. I'm really anxious. I am too. I've seen some drawings that are just out of this world, and
they're going to keep all of their activities, like their speakers program and everything, going, even though the museum is closed. It closes on November 5th for about a year. But they're going to still be very, very active. And when they are done, if it's anywhere close to the drawings I've seen, it's going to be unbelievable. You'll have to come back. Yeah, I do. Então, o Paul estava falando que ele viu alguns desenhos do que vai ser o próximo museu e que o museu vai ficar fechado por aproximadamente um ano. Então, se for minimamente próximo do que ele viu no museu, nos desenhos, vai ser uma coisa absurda que o Fábio vai ter que voltar lá para ver. Você vai comigo, Matheus. I hope so. You come with me? I hope so. You must. You must. I should. Absolutely must. Let's go back in the 96. So another question from our own Playmobil, Everton Ruppel. What do you remember from the 1996 edition of the Indy 500, the first of the split? Was it a festive climate or an apprehension climate in terms of mood? Well, it was a very, very difficult time for everybody. It did the same thing that happened when USAC and CART split years previous. Mm-hmm. You somewhere in there, somebody forgot that there are a lot of people, not just the drivers, but crew members and everything, who work for a living, and they didn't need that kind of politics. I was so happy because it was Buddy. Buddy Lazare is a great friend of mine, good guy. Though he sat down with me maybe 2 years afterwards and said, I didn't really win the Indy 500 because it was, with the whole IRL thing. And I said, that's wrong. That you won the Indy 500, you persevered. But it had a tremendous emotional effect on a lot of people. I can do that and I have more. So, então ele está falando que realmente foi um período bastante difícil, principalmente porque a gente tem que considerar que existem equipes, existem mecânicos, existem pessoas que não são milionárias como os pilotos, que vivem disso, vivem do automobilismo, vivem da IndyCar na época. Isso foi uma coisa que foi parecida com o que aconteceu muitos anos antes, quando deu a split entre a USAC e a CART. Foi um período bastante difícil também, mas foi bem complicado por esse detalhe das equipes. Fica uma incerteza muito grande, teve naquela época uma incerteza muito grande para esses mecânicos que vivem do automobilismo. E ele foi bom para o Buddy Lazare, ele ficou feliz porque o Buddy é amigo dele e ele ganhou, mas ele sentou acho que uns 2 anos depois da vitória, ele sentou com o Buddy Lazare num jantar, estavam conversando, e o Buddy comentou que ele não se sentia um vencedor da Indy 500. Mas o Paul falou, não, tu ganhou, tu perseverou, tu estava lá, então tu ganhou. Então, mas por causa do clima que estava, então o Buddy não se sentia da mesma forma. E o Paul vai continuar. Go ahead, Paul. There were some great ideas. A number of different types of cars, different chassis, different engines you could work on. All great ideas. The tire fight, super possibility, except they were not created in reality. These things are so expensive now. What you have in IndyCar with the Dallara only is because that's, at this moment, to my understanding, the only way that it can be afforded, because you can't really have a couple of chassis because the companies won't be able to make enough money to do it. There is enough challenge this next year with the new hybrid engine. That's going to cost so much that, all of these other ideas often sound wonderful, but they don't work out in reality. Então, ele está falando que a fórmula parecia perfeita no papel. Briga de chassis, vários chassis diferentes, vários carros diferentes competindo, motores diferentes, vários tipos de motores diferentes, em que as equipes poderiam teriam liberdade para mexer nesses motores, a guerra de pneus, fabricantes diferentes, mas como o Paulo falou, isso é uma coisa que
na realidade não funciona. Pode ser que funcione no papel, quando se está pensando, parece uma ideia linda, maravilhosa. Hoje, a gente tem o quê? Tem a Dallara, tem um fabricante de pneu, tem 2 de motor, mas se tivéssemos 2 fabricantes de chassis, provavelmente não ia se pagar, porque isso aqui é uma brincadeira muito, muito, muito cara. Então, é uma coisa que na época parecia lindo e maravilhoso, mas é uma coisa que não servia na realidade, né? Isso aí a gente fala, eu falo muito pro pessoal do Brasil, Paul, porque as pessoas sentem, tinha que ter um segundo chassi, tinha que ter um terceiro, quarto motor. Se você colocar um segundo chassi, vai começar um duelo entre fabricantes, e com teste, com investimento, e hoje a grana está muito curta. Nem todo mundo está com dinheiro, até os grandes não estão tendo os orçamentos que tinham no passado. So this was something that Fabio was discussing with a few friends in IndyCast in Brazil, that people think there should be another chassis brand against Dallara, but it's not viable because it's not feasible financially, because we don't, even the bigger teams, they don't have as much money as they had in the past. Things are more expensive right now, and so it's not feasible financially, as you mentioned. That's correct. And here's another perhaps way to look at it. Delora is the only car. Now, let's say Fabio's got his car and he's going to start selling it. Who's he going to sell it to? Will he be able to sell 5? Will 10? Well, the reality there is probably very few, and it still, I'm not buying that because it's unproven, and so it gets so complicated right away that it isn't a good investment for the chassis manufacturers at the moment, and the teams have to look at reliability and history. So that's you'd love to have it happen, but it's going to have to change greatly before it does. Então o Paul tá dizendo assim, imagina se o Fábio chega ali e constrói um chassi, para quem que ele ia vender? Quem queria querer comprar um chassi que não tem história, um chassi que não foi testado, 5, 10, então não iria nem ser suficiente para pagar o investimento do desenvolvimento de um chassi desse nível. Então, as equipes, elas procuram história, elas procuram confiabilidade. E o Fábio aqui não tem, a gente sabe disso. É verdade. E, Paul, você me deu um gancho aqui para a próxima pergunta. As pessoas aqui no Brasil ressentem que a IndyCar tem que sair mais dos Estados Unidos. Uma vez só no Canadá não é suficiente. E eu falo, gente, não tem grana. Os custos são caros, o transporte é caro. O que você acha? So, Paul, you gave him a very good hook to ask this question about money and about, for example, doing races outside of the US/Canada. Because people in Brazil, of course, they would love to have a race here, either here or in Argentina, which is very close. We know about the story about Argentina getting a race next year. Right. So, but the story is it's expensive. There is transport. There's a lot of logistics issues and cost involved in that logistics. Taxes. There's a lot of money involved. So, what do you think about having races outside of the U.S.? Canada? I think that right now Roger Penske's focus is on the Americas, which to me says Argentina, Brazil, very, very possible. Mexico, very possible. But his primary focus is on the United States and Canada, North America, trying to build the brand right here, and only once they are very satisfied that the brand is working very well, then maybe they can venture out. I don't see it in the real near future, but every time I say that, I'm wrong. Então, o Paul está dizendo assim que o Roger, o capitão, ele está trabalhando, vamos dizer assim, para levar corridas pelas Américas, Estados Unidos, México, Canadá, claro que já tem Canadá e Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, mas assim, o foco principal do Roger é
consolidar a marca e as marcas e o patrocínio nos Estados Unidos, na América do Norte, principalmente o dinheiro está no... Mesmo eu morando no Canadá, eu sei que aqui é mínimo, tem uma corrida só, então o dinheiro vem dos Estados Unidos, a gente sabe disso. Então é focar e consolidar a marca nos Estados Unidos e depois que tiver consolidado, que tiver tudo certinho, aí depois é que ele vai se aventurar no resto da América, ali onde tem mercados grandes, tipo México, Brasil e Argentina. Mas é claro que o Paul mencionou que sempre que ele fala esse tipo de coisa, ele acaba errando, então, who knows? Paul, last question for you. Okay. And we'd like to thank you very much again. And do not forget that as soon as you can, you'll be joining with us again, ok? Okay. Pessoal, a pergunta do Robson, ele está perguntando aqui qual a pista que hoje, atualmente no calendário da IndyCar, o Paul poderia limá-la e qual pista ele sente falta. So can you ahead, read the Paul. question? So let me read to you for you, Paul. Which track would you kick out from the current calendar? And which track do you miss most? Well, I miss most Australia. More, but that's more than just the track, isn't it? Yeah, good one. If I would like to see, and it speaks to your oval question, I would like to see us back racing on some of the tracks that are owned by NASCAR, like Kansas, Homestead. Those are really good races. I'd reach out for one of those. Which one would I kick out? And by the way, yes, Milwaukee would very definitely be on that list and may actually happen. Mm-hmm. That's a terrible question. I'll give you the truth. There is none that I would. I think each one is pretty unique, and each puts on really excellent events. It'd be extremely hard to figure out if you're going to fire them, you're going to get rid of them. Who would you do? I mean, that one might go away because financially it didn't work, but I wouldn't pick one out and say they ought to be gone. I don't see that. Nice. Então ele falou que I saved myself. Yeah. Então ele falou que a primeira que ele deu de cara, que eu acho que todo mundo entendeu, foi a Austrália, Gold Coast, Surfers Paradise, para os mais que lembram do passado. E ele falou também que, é claro, Milwaukee, que vai voltar logo. Ele acha que daria corridas muito boas, Miami, Homestead, Miami, e ele falou Kansas City também. Ele gostaria de ver uma corrida IndyCar nesse tipo de pista, porque ele vê corridas boas da NASCAR lá, então ele acha que daria corridas boas. E ele falou assim, para tirar é muito difícil, porque todas as corridas que a gente tem hoje no calendário são boas. Teria que tirar uma se fosse alguma que não dá lucro financeiro na organização dela, mas do ponto de vista desportivo e de corrida boa, ele não consegue tirar nenhuma. And I'm counting on you guys to get something happening in Sao Paulo. Yeah, let's hope so. Yeah. Let's hope Maybe so. in the next future. Pessoal, 1h e quase 10 minutos aqui. Mateuzinho, obrigado. Valeu Obrigado pelo a todos. esforço. Paul, another great event with Paul Page. In the best, it's not the last. Only the last of the next one. We're going back in the next days with Paul again, guys. Thank you very much, man. You are a great reference for us, for me, essentially. And, well, it's an honor to me, an honor to us to have you as a part of our team. Thank you very much. And to me as well. It's very humble to have you here. It's very honorable. I appreciate that. Thank you. Even that Mateus wants to take you trick questions. Mateus is the guy that provoked it. Come on. Give it to me. Pessoal, muito boa noite. Quinta-feira estamos de volta. Valeu demais. Gente, abraço. Deixa o like, inscrevam-se no nosso canal. Ajuda a gente aí. Valeu. Fiquem com Deus. Excelente semana. God bless you all.